Você tocou nessa questão da economia. Vamos falar então com o ministro da Fazenda. Em conversas com jornalistas nesta quarta-feira, que não foi uma quarta-feira de cinzas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a tensão com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Vamos ouvir essa declaração. O dia amanheceu no mundo, o dia amanheceu mais tenso em função do que foi dito na campanha. Mas entre o que foi dito e o que vai ser feito, nós sabemos que isso já aconteceu no passado, né? As coisas às vezes não se traduzem da maneira como foram anunciadas. Então nós temos que aguardar um pouquinho e cuidar da nossa casa, né? Cuidar do Brasil, cuidar das finanças, cuidar da economia, para ser o menos afetado possível, qualquer que seja o cenário externo. Mas o cenário externo já vem sendo desafiador há alguns meses, né? Bom, meu querido José Milagre, o nosso querido ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o dia amanheceu tenso. Mas, na verdade, a tensão já existe com o aumento da dívida pública desde o início desse governo. A tensão já existe desde o momento em que se quebrou o teto de gastos em 160 bilhões de reais. A tensão já existe quando o Brasil bate recorde de recuperação judicial de empresas. A tensão já existe quando o dólar dispara, as bitcoins também. E o ministro da Fazenda, em vez de ficar na sua área, que já não está indo bem, resolve dar declaração politicamente inadequada do ponto de vista de um chefe de um ministério tão importante quanto esse. José Milagre, me ajuda a entender essa situação. Eu não entendi essa declaração do Haddad. Capês, não dá para entender que um dia após a maior eleição do mundo, o ministro da Economia posicione que o mundo amanheceu com uma tensão. Tensão que nós vivemos aqui no Brasil. Como você bem colocou, estouro de teto de gastos, o desarranjo fiscal, o governo tentando sentar para reduzir gastos e não consegue, não sabe de onde vai tirar, se é da Previdência ou se é dos programas sociais que prometeu e agora não pode tirar, sob risco de impactar 2026. E uma declaração dessa sem o menor sentido, sem o menor cabimento nesse aspecto. O governo não tem feito seu papel e questiona a eleição americana. Se a gente parar para analisar aqui agora o que vai acontecer, Estados Unidos e Brasil, as relações continuam as mesmas, o Brasil sempre manteve esse pragmatismo, Lula já foi lá, colocou o seu recado no sentido de boa sorte, de forma muito fria, a gente sabe. Mas as políticas de imigração, as políticas comerciais que vão ser colocadas por Trump certamente vão aumentar a inflação. E isso vai dificultar o Banco Central aqui de baixar a taxa de juros. Essa taxa de juros que nós estamos revendo, o Copom vai rever hoje, é porque está insustentável a inflação. A inflação que era prevista de 3,5% vai para 4 e pouco no Brasil. Nós não temos poder de compra algum. É crise energética, é problema de fornecimento de alimentação. O ministro tinha que fazer o seu dever enquanto economista. Estava indo para a Europa, quase que vai para a Europa nesse momento crítico e dar uma declaração dessa. Esse não é o melhor caminho para lidar com a economia. Tensão vai ser se o Brasil continuar estourando o teto de gastos e cada vez mais inflação subindo, e isso vai ser reflexo em 2026, como o Bolsonaro colocou, o mundo sim vai ficar melhor com a eleição de Trump. E há essa incerteza em relação ao presidente Lula. E se continuar nesse cenário, a direita vem muito fortalecida, porque são os mesmos eleitores que, guardadas as proporções, estavam enfrentando problemas similares. Meu querido Henrique Kriegner, está claro, todos os analistas estão dizendo que o Donald Trump ganhou a eleição por causa da economia. Ou seja, para consertar a economia. E ele ganhar a eleição com a bandeira de consertar a economia, para o ministro que comanda a economia do país dizer que o dia amanheceu tenso, me parece uma falta de sintonia entre a economia dos Estados Unidos que está indo mal e a nossa economia que está indo mal, e agora a economia que poderia começar a melhorar, parece que ele não gostou disso. A verdade, Capês, é que o presidente Lula não sabe governar com o dólar forte. Se a gente for lembrar o primeiro mandato do presidente Lula, os Estados Unidos ali estavam iniciando a sua invasão no Iraque, uma série de outras questões internacionais que estavam ali desacelerando um pouco a sua economia. No segundo mandato do presidente Lula, a gente tem a crise do subprime, e aí aquela crise gigantesca. Então, nisso tudo, o Brasil conseguiu mascarar a tal da marolinha que o presidente Lula fazia referência, conseguiu mascarar muita coisa que veio explodir durante o governo Dilma. E agora
agora, mais uma vez, então, vem essa ameaça. Será que o governo Lula começou com o dólar enfraquecido e agora que vai se fortalecer, a lição de casa aqui no Brasil não está feita? Eu vou falar, Capês, olha, eu estou falando isso várias vezes, a melhor resposta que o presidente Lula poderia dar para o mercado, se a gente tivesse aí um grau de sanidade econômica nesse governo, é que tirasse o ministro Haddad. Não tem mais como a gente manter um ministro que minimiza uma ansiedade do mercado, minimiza a questão da política internacional e os impactos disso na economia brasileira e não faz o que ele falou, nós temos que cuidar de casa. Não está cuidando. Se tivesse, nós já não teríamos 3 bilhões na Lei Rouanet, não teríamos 50 bilhões de emenda parlamentar, não teríamos 6 bilhões também de fundo partidário sendo distribuído aí à torto e à direita no nosso país. Não dá mais para continuar com esse descaso e indiferença. E eu concordo com o Milagres. É isso que gera tensão no Brasil. É isso que gera tensão para o brasileiro e é por isso que o Haddad está tentando botar aí panos quentes, porque ele sabe que é a economia que vai determinar 2026 também, Cabeça. Sérgio Zagarino, e enquanto o ministro faz uma declaração polêmica, o dólar chegou hoje a passar os R$6. A disparada da moeda americana aconteceu após a vitória de Donald Trump. Ou seja, o dólar se valorizou com a chegada de Trump nos Estados Unidos, para ele foi bom, e para o Brasil gerou tensão das possíveis relações com os Estados Unidos, disparando, dando uma alta do dólar aqui. E não foi só o dólar que subiu. O Bitcoin atingiu o maior patamar da história na manhã de hoje. O dólar está 6,18 aqui, os Milagres, 6,18. E o Bitcoin é o maior patamar da história hoje no pós-resultados das eleições americanas. A criptomoeda foi negociada próximo dos 74 mil dólares. No Brasil, a guinada foi de 11,89%, sendo comercializada a 446 mil reais. E o mundo amanhece tenso. O Brasil tinha que ter feito um colchão de reservas cambiais para enfrentar situações com as quais ele não poderia estar preparado para lidar. Ou seja, vamos ter um governo Trump, talvez seja um governo mais protecionista, que aumente as tarifas de importação, evidentemente vai concorrer com a China, com o Brasil, com todos os países, e vai se voltar para a própria América, e nós tínhamos que estar preparados para isso. Dizer que amanhã, a quarta-feira amanheceu tensa, Zagarino, ou será que a tensão já vem desde com a derrocada da economia nos últimos 2 anos? Capês, tenso tô eu de ter que debater um assunto desse. Porque, ao bem da verdade, tenso tá a dona de casa, tá ali o trabalhador brasileiro que vê só em 2024 aumento em preços de produto no mercado. O Kriegner, ele colocou aqui de uma forma muito técnica. O dólar está alto, o Brasil não sabe como se manter, Fernando Haddad não sabe de onde cortar despesa em razão aí do nosso déficit, em razão da gente ter ultrapassado o que nós nem temos mais, que era o teto de gastos. Só que, ao bem da verdade, nós estamos vivendo num país que o preço do arroz disparou, o preço do feijão disparou, a carne, tem muita gente que já está substituindo a carne por outros produtos, só que a gente não vê mais nenhuma narrativa dessa. No governo passado, Capês, eu lembro que quando a carne subia um pouquinho, que não chega nem perto do que está acontecendo agora, durante uma pandemia, e o assunto era, olha, o brasileiro está tendo que substituir a carne pelo ovo. Agora nós estamos vivendo uma crise gigantesca, o dólar, ele já passou, o real não tem mais valor, o dólar já está batendo na casa dos R$6,12, R$6,18, a gente não sabe nem o quão vai ser o valor que ele vai fechar. Tudo isso em razão da eleição americana, que é favorável, sim, a nós aqui no Brasil, só que o Brasil hoje tem um ministro da Fazenda que não entende economia. E quem disse isso foi ele mesmo. Ele não sabe mais para onde ir. Há muitos programas eu afirmo, Fernando Haddad, ele não tem condições mais políticas e técnicas de se manter no cargo. Se ele sair do cargo hoje, o presidente Lula vai fazer um bem para o Brasil e vai tentar colocar o Brasil no trilho de volta. Essa é a expectativa que nós brasileiros temos. Porque o alimento está caro, o mercado não está satisfeito com o Fernando Haddad. O que o PT quer fazer? Criar um sucessor para o Lula na base do, é isso e vocês vão ter que engolir goela abaixo? Virou Zagallo na Copa do Mundo para escalar jogador? Não é isso que a gente quer. A gente quer um país sério. O presidente Lula, se ele quer o bem do Brasil, ele tem que, tirar o Fernando Haddad do cargo, porque
não faz mais sentido para ninguém. Comandante Robson Farinaso, se Joe Biden se especializou em insuflar guerras reais por todo o mundo, vamos lembrar que ele mandou o então primeiro-ministro Boris Johnson arrancar Volodymyr Zelensky da mesa de negociações em Istambul em fevereiro de 2022, quando poderia ter sido evitada toda essa tragédia. Donald Trump vai se esmerar numa guerra comercial? Como ficará o confronto Estados Unidos-China do ponto de vista comercial? E quais as possíveis repercussões para o nosso país? Pois é, Capês, eu acho que dependendo de como as coisas se comportarem a partir de janeiro agora de 2025, nós vamos sentir saudade da guerra da Ucrânia, tá? Por quê? A guerra comercial entre China e Estados Unidos, ela vai produzir vítimas no mundo inteiro. Porque como é que isso funciona na verdade? O Trump ele quer impor uma série de tarifas aos produtos chineses, né, para proteger o mercado americano. Só que você tem que lembrar o seguinte, às vezes a China vai retaliar, a gente não tem dúvidas disso. E uma boa parte da indústria americana, ela se utiliza de insumos chineses. Então, isso impacta. Se a China, ela também colocar sobretaxas nos seus produtos aí, o que vai acontecer com os Estados Unidos? Você vai ter inflação, essa que é a verdade. E outra, há um clima de insegurança muito grande no chamado Sul Global com relação ao que vem aí. Não foi muito divulgado, mas a semana retrasada, a Índia repatriou 100 toneladas de ouro que estavam guardadas na Inglaterra. Ela já tinha repatriado mais 100 toneladas em março. Esse ano, a Índia repatriou 200 toneladas de ouro. Acredita-se que a Índia tenha guardado 800 toneladas de ouro em seus cofres aí. A Rússia também tem uma quantidade um pouco maior, acredita-se em 1.200 toneladas, e a China ninguém sabe quem tem. Então, quanto tem? Outros países também estão recambiando seus estoques de ouro. Não foi apenas a Índia, tá? Diversos países, ao contrário da Argentina, que mandou parte do seu ouro para a Inglaterra. Então, o que está acontecendo? Há um clima de insegurança muito grande mundo afora. Esse ouro, ele está sendo repatriado não só pela questão da insegurança do Sul Global, mas também para ancorar a nova moeda dos BRICS que vem por aí. Isso vai ter impacto nos Estados Unidos, a gente não tem a menor dúvida a respeito disso. O Trump, ele apresenta o protecionismo como uma solução para os problemas americanos, mas a gente tem que fazer algumas perguntas, né? Essa situação de reshoring, né, de trazer os empregos americanos de volta da Ásia para os Estados Unidos, quanto é que vai custar? Quanto custa você montar um posto de trabalho de alta tecnologia nos Estados Unidos? Quanto isso vai custar? Porque alguém vai pagar essa conta. O custo trabalhista também, Não, exatamente. O pessoal das empresas, né, vai aumentar o custo da produção. Quer ver? Não, você falou a expressão certa, o custo da produção. Você quer ver um negócio, Capê? Se você olhar, a malha ferroviária dos Estados Unidos, uma boa parte dela está decadente. Não foram feitas obras aí de restauração, de improve, etc. A malha ferroviária chinesa é uma das melhores do mundo. E isso implica em queda de custos. Quando você tem um transporte mais eficiente, você desloca a mercadoria numa velocidade maior, você diminui o custo de estoque, você tem rapidez na entrega. Os Estados Unidos não têm essa flexibilidade, só os países asiáticos possuem. Então, é um problema muito sério, né? Ele fala, olha, nós vamos repatriar esses empregos. Mas será que isso é possível? O problema todo que a gente tem dúvidas com relação à administração Trump é o quanto essas medidas que ele promete, e o Trump não é homem de dar estelionato eleitoral, nós vamos lembrar muito bem isso aí, o quanto essas medidas vão fazer efeito. Agora, você tem que olhar um outro negócio, né? Vamos lá, vamos voltar àquela frase do "é economia estúpido". A hora que o empresariado americano começar a ter prejuízo por causa disso e a inflação aumentar nos Estados Unidos, como é que isso vai ficar? Porque isso é um cenário que a gente não pode descartar. É isso aí. Nós estamos aqui com um dos maiores especialistas em comércio digital, legislação digital, crimes cibernéticos, que é o José Milagre. Aliás, essa é uma mesa fantástica, está montada aqui no Linha de Frente. Eu vou te fazer uma pergunta, só repercutindo o seguinte. Número 1, como disse o comandante Robson Farinaso, os Estados Unidos vem se desindustrializando desde o início da década de 1990. Por quê? Priorizando a produção mais barata em países do sudeste da Ásia. Na época, até com a exploração de trabalho infantil, trabalho escravo ou em condições de semi-escravidão. Então, para fazer essa reversão,
claro que vai ter que ter um aumento de custo muito maior, porque, claro, os empregos, as despesas trabalhistas vão impactar na produção. Para que isso ocorra, só há uma forma: barreiras de importação, taxas elevadíssimas de importação, dificuldade com o comércio. Porque o comandante já alertou. Por que a Índia está repatriando quantas toneladas de ouro? Foram 200 toneladas esse ano. 100 no primeiro semestre, mais 100 no segundo semestre. Mas não é só a Índia, hein? Tem uma lista grande de países aí. Ora, se os países estão repatriando ouro, é porque a economia não vai mais ser ancorada em dólar. O lastro passa a ser ouro e as moedas dos próprios países. Vai ser o fim do sistema SWIFT, que obriga a conversão das moedas em dólar para fazer o comércio internacional. Com isso, os Estados Unidos não conseguem mais financiar a sua inflação e, consequentemente, as barreiras de importação, as tarifas alfandegárias vão elevar. José Milagre, com este cenário macroeconômico, o que explica a disparada das bitcoins? Eu quero ouvir José Milagre. Deixa eu só fazer uma errata aqui, ô Capês. Eu fui alertado aqui que o Google acabou de lançar uma nota que o Google Finanças, ele colocou o valor por uma falha do dólar a 6,19. Na verdade, o dólar está batendo na casa dos R$6, tá? Só porque, como a gente está batendo aqui que o dólar disparou os 6 e pouco, ele está batendo na casa dos 6 e o Google Finanças não sabe ainda o motivo da falha que anunciou 6,19. A informação aqui, muito obrigado, ô Zagarino, a informação tem prioridade. Os fatos são sempre os mesmos. O que nós debatemos são diferentes interpretações sobre os mesmos fatos. Dólar a R$6, Google Finanças. Google Finanças, que é a informação publicou que errado e aqui a Jovem Pan já corrigiu. Por que disparou as bitcoins, José Milagre? Explica para nós. Capês, 2 fatores falando de criptoativos. Não cresceu só Bitcoin, cresceu outros criptoativos, Ethereum, Solana. Olha que interessante, em 2019 o Trump postou no Twitter que tinha uma certa desconfiança em relação a criptoativos, não tinham lastro, trabalham com especulação, volatilidade. Há alguns anos depois, olha a mudança que acontece, eleitorado americano, muitas pessoas investindo ou comprando criptoativos e a mudança no discurso foi fundamental. Ou seja, o Trump declarou na campanha que ele ia tornar os Estados Unidos a maior nação criptográfica do planeta. Falou que ia fazer uma reserva em bitcoins. E tratando de atingir esse eleitorado, foi na Bitcoin 2024, que é uma das principais conferências de criptoativos dos Estados Unidos, onde foi muito bem recepcionado, declarou seu apoio aos criptoativos. Isso fez, já era conhecido da comunidade de criptoativos que ela ia explodir com a eleição de Trump. E caso Kamala fosse eleita, nós não teríamos o mesmo cenário, porque existia ali uma certa barreira em relação ao entendimento sobre as criptomoedas, em relação às políticas do Federal Reserve. Soma-se a isso ao halving. A cada período, a escassez do Bitcoin se torna maior. Isso aconteceu em 2012, ele valorizou 87%. Aconteceu em 2016, o Bitcoin valorizou 44%. Em 2020, 145%. E agora ele cresce. Ou seja, 2 fatores. Os Estados Unidos propensos a adotar os criptoativos e os Bitcoins. E o segundo fator determinante, que é essa característica do protocolo dos Bitcoins que estão se exaurindo, vão ficar escassos. Isso fez também com que o Bitcoin explodisse no dia de hoje.